Rádio Noticom. Acompanhe, interaja, sugira pautas em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Estou ouvindo e certamente vocês estão ouvindo também. Agora eu estou te ouvindo. Só que faltava um senador que tem sido muito atuante na Comissão de Educação, não sabia habilitar um celular para entrevista, né, senador? Não pode. Bom dia. Mas eu não sou muito especializado em tecnologia, não, viu? A geração de vocês é melhor que a minha. Que nada, senador. Eu costumo dizer que eu sou uma anta tecnológica também. Quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro aqui à Paulinha. Ô, senador, senhor, eu costumo... É uma pergunta meio clichê da minha parte. Hoje os poderes, o legislativo e o executivo, eles são muito diferentes. E o senhor veio de 4 mandatos, né? Desde 1997, foi prefeito por 2 vezes São José, depois prefeito 2 vezes Floripa e foi ao Senado Federal. É complicado sair de um poder que tu pode resolver de pronto o problema das pessoas e para um poder que tu depende de muita conjuntura, e o processo é muito arrastado, né? Olha, realmente você sabe das coisas. A política em Santa Catarina e no Brasil, ela foi criminalizada nos últimos tempos e, lamentavelmente, nós chegamos praticamente ao fundo do poço. Isso é muito ruim porque, numa democracia, não tem nada que você não resolva que não seja através da política. E a política, as pessoas podem nem perceber, mas elas estão em todas as partes da nossa existência. E criminalizar a política é criminalizar o nosso futuro. Portanto, esse foi, na minha opinião, o maior aspecto, o aspecto mais relevante dos últimos tempos, ou da última década, ou das últimas décadas, que acabaram proporcionando esse desestímulo pela política, essa tristeza de fatores, essa inconsistência de realizações e de trabalho e de prosperidade, e que lamentavelmente ocorreu, e que nós estamos vivendo com isso. Entretanto, temos que superar esse momento difícil que nós estamos vivendo até hoje, de um país dividido, polarizado. Enquanto nós ficamos discutindo entre nós, a inflação continua subindo, o juro continua subindo, o gás continua subindo, a gasolina continua subindo, os alimentos continuam subindo, as pessoas continuam aumentando a miséria da população brasileira. E isso é muito grave, porque, na verdade, a política existe para fazer o bem, para melhorar a vida das pessoas, para implantar políticas públicas que venham de encontro às necessidades da população. E o que a gente está percebendo nesse momento é o empobrecimento da nação brasileira, é o empobrecimento não só financeiro, mas o empobrecimento de debates, de ideias, de programas, de ações que visam fundamentalmente um futuro melhor. E como você falou, quer dizer, eu fui prefeito numa outra época, uma época em que a política era respeitada, uma época em que nós tínhamos prazer de fazer política, a população participava mais ativamente. Hoje é um pouco diferente. E depois eu fui para o Senado Federal, tive essa honra, certamente resultado das 2 administrações que eu tive, tanto em São José quanto em Florianópolis, onde fiz uma expressiva votação. E lá procurei trabalhar na medida do possível para honrar o voto dos catarinenses. Você veja que eu fui presidente da Comissão de Orçamento do Senado Federal, onde tive a oportunidade de trazer bastante recursos para Santa Catarina. Nós podemos falar isso em seguida. Depois fui presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte também do Senado, e hoje sou presidente da Comissão de Infraestrutura.
Quer dizer, comissões extremamente relevantes e importantes para o futuro de Santa Catarina e do Brasil, e a expectativa não é outra do que, se não, continuar trabalhando para que as políticas públicas possam ser implementadas e a vida das pessoas melhorando. Senador, é muito enrolada as coisas no Brasil, né? É muito burocrático, né? Eu tenho um exemplo aqui, eu acho que foi nos primeiros anos do mandato do senhor. O senhor apresentou um projeto, posso estar errado, mas é um projeto que para mim é simples, mas daria uma mão desgraçada para quem é da iniciativa privada. Que é ou antecipar ou colocar um feriado pro começo ou pro final de semana, para não enforcar. Tem um feriado na quarta, puxa o feriado para segunda ou para sexta-feira. Eu acho que isso já tá um projeto de lei simples. Esse ano, por exemplo, nós tivemos muitos feriados, finados foi numa terça-feira, 12 de outubro foi numa terça-feira, e teve repartições públicas que simplesmente emendaram tudo, fizeram um emendão, e um dia para a iniciativa privada, a sua vida, ela foi feita na vida privada, né? O senhor é um empresário, um dia é muito, né? Para quem quem deseja trabalhar. Por que as coisas são tão enroladas? Não tem como simplificar os processos aí em Brasília? Não existe um projeto para que isso diminua essas amarras do poder público? Olha, o Brasil é um país continental e continua tendo um pé no futuro e um no atraso. Lamentavelmente, o Brasil ainda continua sendo um país muito corporativista, muito clientelista, muito sem visão de futuro, para que as coisas possam acontecer de maneira mais rápida e mais objetiva. Meu pai e meu avô sempre me ensinaram na vida de que a gente só tem uma forma de vencer, que é através do trabalho. A gente tem que trabalhar mais, a gente tem que produzir mais, a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que usar os meios que estão à nossa disposição agora, que são os meios tecnológicos, para que a gente possa efetivamente avançar rápido. Então, projeto de lei sempre é uma coisa muito difícil de fazer, porque sempre tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra. E eu tenho dito que quando a gente elabora um projeto de lei que tem um contra, já é quase impossível de a gente aprovar, porque efetivamente as discussões travam, levantam questões importantes que precisam ser debatidas. Quem tem interesse não sai na defesa dos seus interesses, por exemplo. A coisa vai andando, o tempo vai passando e a vida passa rápido, e conceitos que eram consagrados no passado certamente não têm a mesma incandescência no futuro e nem no presente, e a vida vai levando, e vem verão e passa verão, e a gente continua com aquela expectativa que tu menciona aí, que é fundamentalmente essa de que o Brasil é um país burocrático, não faz as coisas que precisam ser feitas no tempo que precisa ser feito, para que a gente possa avançar, crescer e prosperar, que é o grande objetivo de toda a sociedade. Uma pergunta que me veio, você falou da sua família, um dos símbolos do seu sucesso político, né, do reconhecimento da população aos seus mandatos, foi não só 4 eleições consecutivas, né, 2 em São José e 2 em Floripa como prefeito. Você também elegeu o sucessor, que era o seu irmão Djalma Berger, que não está mais na política. Onde é que anda esse abençoado? O Djalma é uma personalidade que criou juízo e foi cuidar da vida, entendeu? Porque a política, se por um lado é a mais sublime missão que um homem pode, uma pessoa, um ser humano pode exercer, por outro lado, ele te tira muito tempo, tu precisa de uma dedicação muito exclusiva,
para efetivamente fazer um trabalho razoável. O Djalma, ele foi candidato, ele foi deputado estadual, foi deputado federal e foi prefeito, e resolveu desistir, cuidar da vida, cuidar das empresas, cuidar da iniciativa privada, e ele se sente melhor assim. Então, ele está por aí, batalhando, trabalhando, e certamente não tem esse compromisso que nós temos do dia a dia, de enfrentar os problemas que são bastante significativos, como você acaba de mencionar. Senador, na prática, né, a sua atuação, como nós falamos, a coisa no Brasil ela é muito amarrada, né, muito burocrática. Na prática, a sua intervenção nessas comissões, eu cito as duas, eu acho que o senhor participa de várias comissões como titular ou suplente, mas duas que eu acho que se destacam, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, que é a de orçamento e a comissão de educação. Nessas duas, o que de fato o senhor conseguiu colocar digital do Dário Berger, que pode ser, isso aí só saiu graças ao nosso empenho, ao nosso trabalho? Olha, muito boa essa pergunta que você faz, porque me dá a oportunidade de esclarecer parte da minha atuação como senador da República. Quando fui presidente da Comissão de Orçamento, eu consegui aprovar para Santa Catarina mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, das quais quero destacar que 600 milhões aproximadamente foram para as obras de infraestrutura, ou seja, recursos significativos para 470, para 280, para 285, aí do sul do estado, a 285, que liga ali a Serrinha, ali Timbé do Sul com Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, que me parece que está quase sendo concluída. Só para aquela rodovia ali, na época que eu fui presidente da Comissão de Orçamento, nós destinamos 60 milhões de reais, o que deu um upgrade bastante significativo. A obra saiu de Passos de Tartaruga, avançou bastante, e hoje está quase concluída, e certamente o ano que vem será inaugurada. Mas, senador, só deixa eu fazer, ainda é sobre isso. Dentro dessa resposta que o senhor deu, se o senhor não fosse presidente dessa comissão de orçamento, essa grana não seria alocada para aquela obra? Certamente não. Não nesse volume, certamente, absolutamente não. Nesse volume, não. Você está entendendo? Sim. Possivelmente teria se destinado algum recurso, mas recursos esses que você sabe. A BR-101, da qual nós fizemos parte, e o sul de Santa Catarina foi muito prejudicado, porque ficou 20 anos esperando pela sua duplicação. Por que ela demorou? Demorou por falta de recursos, por falta de vontade política para se colocar os recursos. Então, se você tem um recurso, você se obriga a fazer a obra. Então, foram 600 milhões de reais naquela oportunidade para Santa Catarina. Foram mais de 100 milhões para 470, mais de 90 milhões para 280. Foram 60 milhões também, se eu não estou equivocado, para 282. Foram significativos recursos também para 163. Enfim, foram recursos para as obras de infraestrutura que, se a 470 e a 280 não estão paradas hoje, foram fruto daquele recurso que foi colocado naquele momento. Por isso que é muito importante a gente ocupar os espaços que porventura surjam. Porque em política é assim, se você não ocupar o espaço, o outro ocupa. E o outro senador de outro estado do país, evidentemente que vai lutar para colocar os recursos para esse estado. Então a luta lá é uma luta incansável pela procura dos espaços necessários para que, com as nossas ações, a gente possa trazer recursos para Santa Catarina. Eu sempre falo aqui que política, a atividade política, ela envolve várias artes, né? O meu pai diz que é a arte de engolir sapo. Se tu não souber engolir sapo, tu não tem sucesso na política. A outra é de fazer lobby, que é outra...
é muito demonizado no Brasil, né, essa questão do lobby. O lobby, ele é extremamente necessário dentro da política, porque aqui cada um vai querer puxar pro seu lado. Nós não estamos falando do lobby trazer para dar propina, para dar dinheiro, para fazer... Nós estamos falando trazer dinheiro para sua base. É mais ou menos por aí, né, senador? É mais ou menos por aí. Na verdade, o sul do Brasil, ele tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos um número de parlamentar menor do que do Nordeste e do Norte. E aí, quando vai para o Norte... Sudeste mesmo, nem dá para contar, né? Exatamente. E aí a gente, na votação, a gente acaba sempre perdendo. Então, veja bem o seguinte, eu tenho defendido uma tese agora, entre aspas, de brincadeira, que o ideal seria que Santa Catarina fosse um país, que a gente declarasse a independência, entendeu? O que não é nada assustador, sabe por quê? Porque nós vamos completar agora 8 milhões de habitantes aproximadamente. Portugal tem 10 milhões de habitantes. A Suíça tem 10 milhões de habitantes. Estou falando em números não precisos, mas aproximados. Então, se nós fôssemos um país, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos. Sabe por quê? Porque nós contribuímos muito com o governo federal e recebemos muito pouco em troca. Ou seja, até agora, mês de novembro, certamente nós já contribuímos com cerca de 70 bilhões de reais para o governo federal. E sabe quanto retornou para nós? Um pouco mais de 7%, ou seja, um pouco mais de 10%. Isso está fazendo com que os recursos produzidos em Santa Catarina, as riquezas produzidas aqui, têm sido distribuídos para desenvolver outros estados da federação através do Pacto Solidário Federativo que existe no Brasil. Nada contra isso, assim, a princípio, mas a disparidade, entendeu? A disparidade é muito grande. Santa Catarina é um estado que produz muito, é a sexta economia do Brasil, embora tenha 1,2% do território nacional, e é o 23º ou 24º em retorno. Isso é inadmissível. Esse pacto federativo precisa ser corrigido. Aliás, os Estados Unidos da América, os estados americanos, eles têm autonomia própria e a primeira autonomia deles foi a autonomia orçamentária e financeira. Eu imagino um estado nos Estados Unidos que contribua com 90% da sua riqueza para a União e receba só 10% em retorno. Certamente seria instituída uma guerra civil imediatamente, porque a população não ia aceitar uma questão dessa. Então, você veja bem o seguinte, o Brasil precisa rever o seu perfil como um todo. Não é justo que Santa Catarina, que tem uma economia forte e diversificada, que é um estado de excelência, que é um estado empreendedor, que é o estado mais empreendedor do Brasil, que contribua com significativos recursos, que nós ficamos mendigando recursos para concluir a BR-101, que foi concluída depois de 40 anos, a BR 280, 470, a 282 e aí por diante. É muito triste isso. E passa o tempo, eu vou completar 8 anos de mandato, me dediquei intensivamente para reverter esse quadro, mas acabamos não tendo êxito com relação a esse assunto, que é muito triste de a gente ver Santa Catarina sendo discriminada pelo governo federal, como vem sendo discriminada não só por esse governo, mas pelos outros governos também que nos antecederam. Pois é, mas aí, senador, aí vem a meia-culpa, né? Porque o senhor está 7 anos de mandato, o senhor atravessou um governo em que o seu partido, o MDB, também fazia parte, com o vice Michel Temer, inclusive com ele assumindo parte do mandato, e essa realidade não mudou. Não tem que mudar, não é necessariamente a atenção
que o presidente ou a presidente quer dar, e sim essas amarras orçamentárias que elas existem, faz com que... essa disparidade é ridícula, isso aí nós nem vamos discutir, né, senador? Isso aí, o catarinense, ele é lesado, né? E ele votou 70%, eu acho, eu até penso que boa parte dos 70% dos votos do Bolsonaro se dão justamente por isso também. Nós temos que mudar, temos que equilibrar. Não que nós não tenhamos que ser solidários aos outros estados. Agora nós não podemos mandar dinheiro de caçamba e receber de carrinho de mão. A pergunta que eu lhe faço não é necessariamente a vontade do presidente, e sim essas amarras que estão dentro do orçamento? Não, acho que tudo é uma questão de vontade política no Brasil. Nós tínhamos uma esperança muito grande no governo Bolsonaro, haja visto que ele teve aqui 76% dos votos. Ele foi o estado onde o presidente Bolsonaro foi mais votado. Isso, evidentemente, que aumentou muito a nossa expectativa com o governo dele. E essa expectativa não se transformou em realidade, porque o governo atual é um governo que, na minha opinião, deixou muito a desejar com Santa Catarina. Os recursos que vieram para cá foram fruto do luto da bancada federal, da insistência nossa, e que são muito insignificantes perante o que Santa Catarina representa para o Brasil e, sobretudo, pelo resultado que a eleição proporcionou ao presidente em exercício. Lamentavelmente, isso não aconteceu, a expectativa frustraram-se, nós estamos com 3 anos de mandato, não temos nenhuma perspectiva aí de melhora nesse momento, as coisas continuam andando, e o que é pior, me parece que a situação do Brasil tem piorado substancialmente nos últimos tempos, onde a fome e a miséria passou a fazer parte do dia a dia de praticamente 20 milhões de brasileiros. Isso é muito triste, porque é muito triste a gente ver uma reportagem onde as pessoas sequer têm alimento na sua geladeira para se alimentar. É um país rico como o nosso, com as riquezas minerais, as riquezas do agronegócio, da agricultura, um país continental, com clima tropical, sem nenhuma ou sem poucas catástrofes que a gente vê em outros países. Lamentavelmente não avança como deveria avançar para que a qualidade de vida da população pudesse melhorar. Senador, nós temos algumas perguntas, não tem como colocar todas, né? Tem muita gente participando, mas nós vamos colocar algumas colocações aqui de alguns ouvintes. Por favor, Paulinha. O Geno Cunha está dizendo aqui, pergunta o que ele acha sobre a notícia que Arthur Lira voltou a defender o semipresidencialismo. Olha, eu quero dizer para vocês que eu sou um parlamentarista convicto. Um país em desenvolvimento como o Brasil, ele me parece que o presidencialismo de coalizão é um sistema completamente ultrapassado e que não atende às necessidades do Brasil. Em que sentido? Porque é um país que oscila muito entre altos e baixos. E um governo, quando vai mal, a gente tem que esperar no mínimo 4 anos para que se faça efetivamente a troca. O semipresidencialismo é uma questão importante que deve ser debatida. Me parece que facilita um pouco a governabilidade, pode agilizar métodos, nós podemos ter uma eficiência melhor. A princípio, eu vejo o semipresidencialismo com bons olhos, como vejo também o parlamentarismo no Brasil com bons olhos, porque o parlamentarismo é um sistema mais ágil, que permite você fazer correções num tempo mais oportuno e mais necessário. Se um governo vai mal, se destitui o governo de maneira democrática e se institui outro governo que tenha legitimidade e que possa fazer aquilo que é preciso ser feito. No entanto, no presidencialismo, não. E o presidencialismo
no Brasil principalmente, esse de coalizão, ninguém governa sem o Centrão, aí fica difícil, as coisas não avançam no tempo que deve avançar, parece um carro com roda de madeira, que ele até pode chegar ao seu objetivo, mas ele chega muito mais tarde do que o necessário, porque o Brasil tem pressa, Santa Catarina tem pressa, nós temos uma expectativa muito grande com o Brasil e, na verdade, com esse regime que nós estamos vivendo, certamente não é o mais adequado. Eu não sei se o mais adequado é o semipresidencialismo ou se é o parlamentarismo, mas nós deveríamos nos debruçar sobre esse aspecto que certamente poderia ser um aspecto extremamente relevante para o futuro do Brasil. Mas o senador, o parlamentarismo ou semipresidencialismo, com esse excesso de partidos que nós temos, de blocos partidários, enfim, é complicado no Brasil. Em outros países até funciona, porque tem mixaria, tem 2, 3 forças políticas. Aqui, com essa pulverização, não vai dar poder demais a um Congresso que a gente sabe já como funciona? Não, eu acho que não. Eu acho que uma coisa precede a outra. Se implantar o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, certamente ele terá que vir precedido de reformas que diminuam, né, efetivamente o número de partidos, entendeu? Porque com esse número de partidos que nós estamos vivendo, nem presidencialismo de coalizão, nem presidencialismo de sei lá o quê, nem parlamentarismo, nem semipresidencialismo, é impossível de governar com esses partidos todos. Você vê o seguinte, que me parece, vou dar um exemplo, como Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Me parece que nós temos lá 19 vereadores. 17 vereadores são de partidos diferentes. Olha só, quer dizer, é impossível, cada vereador é uma ilha. Quer dizer, é impossível de governar dessa forma. Nós fizemos uma mini-reforma eleitoral e a tendência é ir diminuindo gradativamente o número de partidos. Mas foi uma reforma de longo prazo. E, na verdade, o que a gente tem é pressa. A gente quer ver as coisas acontecendo de forma mais rápida, mais objetiva. E isso não vem acontecendo no Brasil. Por isso que o clima que se apresenta é um clima de frustração, de decepção com o futuro da política e com o futuro do Brasil. Temos mais perguntas aí, Paulinho. Seleciona mais umas 2 que depois a gente já tem que encaminhar aqui a entrevista para o final. A Rosemary Barbosa, bom dia, senador. Qual a sua opinião com relação às interferências sucessivas do STF nas ações dos Legislativo e Executivo? O que os senadores irão fazer? Olha, na verdade, o STF é a última instância de poder. Por isso que nós questionamos mais o STF do que uma decisão de primeira instância, porque a decisão de primeira instância sempre tem a quem recorrer. Eu sempre acho o seguinte, numa democracia, a justiça deve prevalecer, mas esse ativismo judicial também deve ser diminuído. Na verdade, isso acontece porque os governos, eles são governos polêmicos, a democracia está sempre colocada em xeque e as pessoas recorrem ao STF para dirimir as suas dívidas, que, enfim, é a última instância de poder que nós temos. Mas eu, na verdade, eu sou contra o ativismo judicial. Acho que, em determinados momentos, elas exageram. A criminalização da política também é um fator que me preocupa bastante, porque, como eu falei no início da minha fala, não tem outro caminho numa democracia que não seja através da política, e a política está em tudo que a gente faz, está no preço da luz que nos ilumina, está no preço da água que nós bebemos, está no preço do feijão, do arroz, da gasolina, do gás de cozinha, e etc. e tal. Então, nós temos que dar força para a política, para que a política possa ter a necessária
função de melhorar a vida das pessoas através de políticas públicas que vêm de encontro ao dia a dia dos brasileiros e dos catarinenses. O problema é que eu acho que o STF tem que mudar a forma um pouquinho, também já está assim como se pensa em fazer uma reforma política, essa reforma do STF também, de escolha de ministros do STF, ela precisa ser repensada. Nós não podemos ficar aí uma geração inteira à mercê dos mesmos guardiões da Constituição. Eu falo aqui, nós temos lá ministro que começou no começo da década de 90, praticamente nós nascemos, então eles vão ficar uma geração inteira dominando, digamos, essa parte judiciária. Eu acho que é um pouco exagerado, né, senador? E é o Senado federal que precisa mudar isso. Então, nós temos muitas sugestões, mas o difícil é a gente transformar isso em realidade. O correto seria cada um saber cuidar direitinho do seu quintal, cada um com as suas responsabilidades, cada um com seus objetivos próprios, e não foge à regra dos poderes, porque o poder, nós somos constituídos pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, e muitas vezes as coisas se entrelaçam, ficam burocráticas, e as coisas não avançam como deveria avançar. E também tem que ter um tempo de maturação. Agora, eu posso afirmar também para você que tudo na vida deve ser reformado e reformulado, adaptado à realidade. Quer dizer, a vida passa rápido, os conceitos se alteram e, na verdade, certamente as instituições também precisam acompanhar essa evolução histórica, tecnológica que nós estamos vivendo. Para isso, a gente tem que ter disposição, alterar a legislação, ter consciência de que as instituições não estão funcionando como nós gostaríamos que funcionassem, para que efetivamente a gente possa construir um futuro melhor para o Brasil e para os catarinenses. Dentre as perguntas, o maior número de perguntas, eles falam, não tem como fugir, afinal, o que boa parte dos brasileiros questionam quem tem poder de frear o STF? Infelizmente, o STF tem se mostrado muito com um ativismo político muito exacerbado. O Senado Federal teria esse papel. E o Arthur da Corégio, vários outros aqui estão questionando por que a lava-toga não vai para frente, senador? Tem que perguntar da lei da censura. Olha, esse é um tema meio que ultrapassado já. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Olhar para frente significa avançar com políticas públicas que venham de encontro à inclusão social, que venham de encontro ao crescimento econômico, que venham de encontro à prosperidade, a existência de um sistema que possa ser cooperativo, porque numa democracia o que prevalece é o diálogo, é o entendimento, é o convencimento. Nesse sentido que nós precisamos agir. Nós precisamos ter mais paciência, mais parcimônia, mais resiliência. Nós precisamos avançar mais nas nossas relações interpessoais, ter mais respeito um pelo outro, respeitar as opiniões divergentes e ir avançando gradativamente, que é o grande objetivo. Agora, não há dúvida que existem exageros e os exageros devem ser corrigidos exemplarmente. Assim como existem exageros em outras profissões, existe também no STF, existe também na política. E nós temos que estar atentos a isso para corrigir na medida do possível, para que as coisas possam ir melhorando gradativamente. A participação maciça aqui, infelizmente nós não vamos ter como fazer todas as perguntas. Senador, também o que muita gente questionou, e isso é uma pergunta que me interessa, porque nós vivemos de tecnologia. O senhor votou a favor a conhecida, entre aspas, lei da censura, que travaria a atuação na internet de muitas pessoas e também de muitos profissionais. Por que o senhor votou dessa forma? Eu não votei para travar ninguém. Eu votei contra
aqueles que se escondem atrás do anonimato para disseminar notícias falsas com perfis absolutamente anônimos, ferindo e destruindo reputações, criminosos, cretinos, que não têm coragem de mostrar a sua cara, que não têm respeito, porque uma coisa é certa, a minha responsabilidade vai até começar a tua responsabilidade. Quer dizer, a internet, as redes sociais, não pode ser um canal de destruição em massa de reputação, de fake news, de mentira, de anonimato, de pessoas criminosas que se utilizam disso para se promover no dia a dia. Eu não sou contra, absolutamente, eu nunca fui contra a liberdade de expressão, muito pelo contrário. Mas já não existe lei, deputado, ou senador, perdão? Não existe lei já para a lei de... como é que é? A crime cyber, não sei o quê. Existem até delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Já não existe lei para esse tipo de ofensas... para esse tipo eu concordo em relação às fakes, eu nem respondo fake, eu só excluo. Eu concordo, mas já existe lei para isso, não existe? Não, existe, mas isso é um tema muito novo e muito relevante, você sabe disso, tanto é que você pergunta sobre isso. E nós porque é meu ganha-pão, eu tenho medo. É meu ganha-pão, daqui a pouco eu sou muito opinioso, daqui a pouco eles vão me tirar do ar por uma opinião que eu dou, aí é tirar o direito não só de eu me manifestar, mas também de ganhar o meu dinheirinho, senão a nega velha aqui fica louca. Pelo contrário, tu tens todo o direito de expressar a tua opinião. Agora, tu não pode mentir na tua opinião. Uma coisa é a tua opinião, a outra coisa é a tua opinião mentirosa, cretina, que muitas vezes se faz no anonimato, perfis falsos, que você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muita gente. Liberdade de opinião, liberdade de criticar, de polemizar, de colocar o dedo na ferida, muito pelo contrário, eu estou falando de outros criminosos que você sabe que existe na rede social, melhor do que eu, porque você é um cara de comunicação, contra aqueles exageros, aquelas pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade com a democracia, com respeito às pessoas, e acho que aquilo é um direito que eles têm, de ferir reputações, de destruir as pessoas, de criar um clima de conflito e de confronto nas redes sociais que não levam a lugar nenhum. Isso é muito grave, isso precisa ser corrigido. Nós precisamos de uma legislação que seja uma legislação democrática, que todos possam ter o direito livre de se manifestar da forma como achar melhor, desde que efetivamente isso não se transforme numa criminalização do dia a dia da atividade humana, que isso não pode acontecer, na minha opinião. É isso que eu votei contra. Eu até te agradeço porque você me dá uma oportunidade de esclarecer isso. Eu não sou contra a liberdade de opinião, muito pelo contrário. Faço questão de dizer isso. Sempre me utilizei da crítica para corrigir. Tem até aquele ditado que diz o seguinte: prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me adulam e ficam me enchendo a paciência e me puxando o saco. Muito pelo contrário, nós precisamos avançar. E a crítica, em determinados momentos, é muito importante, mas uma crítica respeitosa, uma crítica que não seja ofensiva, que não seja feita no anonimato, que as pessoas jogam o veneno lá e ninguém sabe o que aconteceu. Isso é crime e isso precisa ser corrigido. O deputado Volney Weber concedeu uma entrevista há algumas semanas para nós, dizendo que tem um compromisso pessoal com o senhor nas prévias do MDB. Por outro lado, muitos MDBistas aqui de Tubarão não ficaram muito satisfeitos com a sua não participação no pleito do ano passado. Muitos dizem por uma ligação pessoal que o senhor tem com o vice-prefeito Caio Tokarski. O senhor tenta... foi isso mesmo que aconteceu? O senhor não quis porque tem essa amizade e a gente sabe de toda a ligação?
ou o senhor vai tentar reverter essa ideia do MDB, de alguns do MDB Tubarão, em torno do seu nome? Olha, eu tenho por Tubarão muito respeito. Tubarão é uma das expressivas cidades de Santa Catarina. O processo político em Tubarão começou tudo errado, tanto é que o MDB teve um desempenho fraquíssimo na cidade de Tubarão. O conflito começou já no início do processo e eu sempre decidi o seguinte: tem conflito, eu não vou lá me meter, você está me entendendo? Porque eu só vou trazer mais complicação ainda. Foi o que aconteceu. Não resta a menor dúvida que eu tive e tenho uma relação pessoal bastante estreita com o vice-prefeito de Tubarão, isso é conhecido de todos. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a política partidária propriamente dita. E eu não fui a Tubarão, não porque não quis participar do pleito, é porque o pleito estava, de certa forma, em conflito existencial dentro do próprio partido, que você sabe o que aconteceu, e por isso é que eu não me dediquei à campanha de peito aberto, vamos dizer assim, em Tubarão. O senhor se sente decepcionado com lideranças do MDB que não estão abraçando seu nome? Eu acho que foi na semana passada ou retrasada, por exemplo, o presidente estadual, né, acabou declarando a sua preferência pelo Antídio Lunelli. Como é que está esse processo dentro do MDB? O senhor ainda tem confiança de que vai ser o candidato ao governador pelo partido? Olha, nós estamos, na minha opinião, cometendo um grande erro, entendeu? Ao invés de nós estarmos discutindo um programa, um projeto, nós estamos brigando internamente. E quem tem 3 candidatos acaba não tendo nenhum. Mas eu acho que no final a serenidade, o equilíbrio vai prevalecer e o partido, evidentemente, vai me dar, vai até me convidar, vai me convocar para que eu possa ser efetivamente o candidato a governador de Santa Catarina pelo MDB no próximo ano. Na verdade, essas 2 candidaturas da qual você mencionou são 2 candidaturas Denorex. Você lembra do Denorex? Aquele que parecia, mas não era? São candidaturas que são inexistentes, elas não existem. Elas são traços na pesquisa, você está entendendo? Elas só existem para prejudicar e atrapalhar a minha candidatura dentro do MDB. Briga interna, política baixa, pequena, rasa, que só leva à destruição dos nossos princípios democráticos do MDB. Então, se eu até quero te dizer com todo respeito o seguinte: eu respeito o Antídio, respeito o Celso. Agora, o Antídio é um prefeito de segundo mandato, foi reeleito em segundo mandato, chegou agora, fez lá 60%, 70% dos votos no pleito, como muitos prefeitos do MDB fizeram também. E o que acontece? Se ele fosse um candidato que tivesse 10% dos votos em pesquisas eleitorais, que tivesse 15% dos votos, que tivesse 20% dos votos, que tivesse 30% dos votos, tivesse 50% dos votos, tivesse 60% dos votos, eu mesmo me curvaria e apoiaria. Só que é o seguinte: quantos porcentos do voto o seu Antídio tem aí em Tubarão? Não tem nada, tem 0. É traço. Você está entendendo? É traço. O Celso Maldaner, quantos porcento dos votos ele tem no sul do estado? Tem 0, é traço. Então, se ele é traço, é uma candidatura que não existe. E candidatura que não existe, se imposta, é só para prejudicar a candidatura daquelas que são mais viáveis, que já têm um caminho percorrido, que é o meu caso. Eu fui vereador, fui prefeito de São José, fui prefeito de Florianópolis, sou senador, estou, de certa forma, preparado para enfrentar esse pleito. E o que é melhor ainda, as grandes lideranças do MDB, todas elas me apoiam bem.
O doutor Eduardo Pinho Moreira, que é do sul do estado, que foi governador e foi presidente do MDB durante muito tempo, me apoia. O governador Paulo Afonso me apoia. O Mauro Mariani, que foi o candidato a governador, me apoia. O Edinho Beis, que é do sul do estado, me apoia. O deputado Peninha me apoia. Enfim, essas são Rony as Weber, maiores... que é a maior liderança aqui da Muriel, apoia o senhor. Pois é, você vê. Então, você veja bem o seguinte, então essas candidaturas são candidaturas fake news, entendeu? São candidaturas que não existem, são candidaturas falsas, não tem a melhor perspectiva de efetivamente disputar uma eleição. E, lamentavelmente, como eu te falei, isso tem prejudicado nossos encaminhamentos, de certa forma tem trazido para mim uma frustração. Eu acho que eu não mereço isso dentro do partido, porque, afinal de contas, eu tenho 28 anos de vida pública, com 6 vitórias suas, e me sinto preparado para enfrentar um grande desafio, uma vez que fui prefeito de São José, fui prefeito de Florianópolis, e a administração José significa administrar grandes municípios de Santa Catarina. E para administrar Santa Catarina, você precisa ter experiência, você precisa estar preparado, e eu me sinto preparado para enfrentar esse grande desafio que temos pela frente. Tá certo. Haroldo de Oliveira Silva, o Dura, tá mandando um abraço aqui pro senhor, disse que estudou com o senhor na Escola Federal. Na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, grande Haroldo, grande figura humana. Comunicador aqui. Ele tá Tá convidando o senhor para o programa dele na Rádio Tubá, mais tradicional Rádio Tubarão, e também para os programas do HC Notícias. Ele diz que é analista político, né? O termo correto é fofoqueiro político. Ele é o maior fofoqueiro político aqui do Sul. Se o senhor quer ter sucesso na sua empreitada, tem que dar uma entrevista pro Dura. Escola Federal. Grande um grande abraço pro Haroldo, tá? Mas é bom saber que o Dura estudou, pelo menos. Eu nem tinha essa ciência, Paulo. Últimos hellos aí pra gente. Nós temos uma foto aí do Diego Brasil, né? O senhor tá com retorno na tela aí? O senhor tá nos acompanhando, né? O Diego Brasil, inclusive, tá perguntando, tá parabenizando o senhor por todo o seu trabalho e tá perguntando... a minha pergunta é, o senhor, antes das eleições, vai nos ajudar no nosso projeto? Trabalhamos aqui em Tubarão para o senhor se eleger e comigo o compromisso que o senhor teria era de ajudar o meu projeto. Estamos já realizando e ainda não recebi nenhum contato seu ou da sua equipe. O Diego Brasil, inclusive, que está aí na imagem. Tá, né? Aí, ó, ele apoiou o senhor, tem um projeto social muito legal aqui na nossa região, senador. Legal, Diego. Vamos fazer um contato, vamos ver de que forma eu posso ser útil. O meu objetivo é de ajudar, é de colaborar, é de avançar. A minha vida, eu conjugo sempre as aritméticas para somar e vou multiplicar, nunca para dividir e para diminuir. E aí vamos fazer um contato para ver de que forma eu posso fazer algum encaminhamento para ajudar. Eu vou passar o contato do Diego aqui para a sua assessoria. Para finalizar da minha parte, o senhor será candidato ano que vem pelo MDB ou não? Ou o senhor, na pior das hipóteses, o senhor, mesmo que o senhor considerando as outras candidaturas fake news, né, inexistentes, o senhor admitiria apoiar ou o Lunelli ou até mesmo o governador Moisés, já que tem muito MDBista abraçado com o governador? Olha, eu ajudaria Santa Catarina no final da minha carreira política, que agora eu já estou com 64 anos, estou com 28 anos de vida pública completando. Eu ajudaria Santa Catarina onde quer que eu fosse escalado. Onde quer que eu fosse escalado, eu ajudaria. Entretanto, eu não sou carreirista. Eu não preciso da política para viver. Eu sou um empresário, eu tenho uma carreira de vitórias sucessivas na política. Eu carreguei sempre comigo o sonho de ser candidato a governador e de ser governador de Santa Catarina. Eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu posso ajudar.
porque São José, quando eu fui prefeito, passou por uma grande transformação. Hoje a cidade é outra, é empreendedora, é vitoriosa, tem mais qualidade de vida. Me parece que eu posso dizer para você que São José é uma cidade antes de mim, antes da nossa administração, e uma cidade depois da nossa administração. Florianópolis passou também por uma revolução, com obras, com ações que dignificaram a vida do florianopolitano. Se eu for candidato a governador, e se eu for governador e merecer essa condição pelo catarinense, evidentemente que eu vou me esforçar para fazer em Santa Catarina o que eu fiz em São José, o que eu fiz em Florianópolis. E se eu fizer em Santa Catarina o que eu fiz nessas duas cidades, Santa Catarina vai passar por uma grande transformação. Porque Santa Catarina, como eu te falei, é um estado de excelência, é um estado empreendedor, é um estado mais empreendedor do Brasil, e um governador, na verdade, tem que ser um indutor, tem que ser um promotor de políticas públicas que visam efetivamente a melhoria da qualidade de vida da população. Na verdade, um governador é um construtor de futuro, entendeu? É um construtor de políticas públicas, é um construtor da educação, da saúde, do desenvolvimento social, de infraestrutura, para que a vida das pessoas possam continuar cada vez mais melhorando. E eu sou também um empreendedor, sou da iniciativa privada, tenho experiência na iniciativa pública, tenho experiência de prefeito, tenho experiência legislativa, sou senador da República, não pretendo ser candidato a senador novamente, pretendo ser candidato a governador. Eu coroaria de êxito a minha participação na política de Santa Catarina, sendo candidato a governador e sendo governador. É isso que eu almejo, que eu tenho a expectativa, é isso que eu espero que o meu partido possa me dar essa condição para que eu possa. Agora, se não der também, eu toco a minha vida. Vou ajudar Santa Catarina na medida do possível, do que estiver ao meu alcance, mesmo sem mandato, porque eu devo muito a Santa Catarina, devo muito a Florianópolis, muito a São José, devo muito a Santa Catarina, que me deram um mandato para representar Santa Catarina no Senado Federal, e acho que tenho honrado de maneira bastante exemplar e significativa, fazendo com que, por exemplo, para concluir, só para te dizer, na Comissão de Educação, eu tive 2 projetos importantes que dediquei 2 anos de profunda atenção, que foi o Fundeb, que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, e agora é o Sistema Nacional de Educação, do qual eu sou inclusive o relator, que foi aprovado na Comissão de Educação na última quinta-feira por unanimidade. Esses 2 sistemas representam a maior política pública de educação do nosso país. E são esses os fatores que me levam a ter estímulo até hoje para continuar lutando, batalhando, para que a educação possa ser um grande instrumento, a grande alavanca de desenvolvimento de uma nação, de um estado ou de um município, que é o que a gente precisa para o futuro. Porque se você der uma pá para um predeiro, se você der um martelo e um prego, e madeira para um carpinteiro, entrega uma casa. Agora, se você der um livro, você der um caderno, você der um computador, você der uma caneta, você der um lápis para uma criança, ela vai lhe entregar um futuro melhor, que é o que nós desejamos para a nossa sociedade. Show de bola. O Dura está dizendo aqui, ó, tá, mas se o senador não for candidato, votaria no Lunelli ou no Moisés? Essa aí sem muro. Mas não me faz pergunta difícil logo no final da nossa entrevista. Olha, eu estou disputando com o Lunelli, eu não tenho nada de pessoal contra o Lunelli, entendeu? Eu só acho que a candidatura dele não existe. Ele não aparece nas pesquisas, como o Celso também não aparece. E eu espero que no futuro ele possa, inclusive, me apoiar dentro do MDB para me ser candidato pelo MDB com apoio do Lunelli e do Celso Maldonado. Mas o Moisés aparece na pesquisa. Se o comandante for pro MDB, você acha que vingaria? O Moisés aparece na pesquisa e o Moisés, outro dia eu dei uma entrevista dizendo o seguinte, o
governador Moisés, ele começou mal, ele deu umas butinadas ruins, mas ele pode terminar bem. E se ele terminar bem, ele passa a ser um candidato viável. O importante é que Santa Catarina possa ter bons candidatos para avaliar quem melhor possa gerir o seu destino nos próximos 4 anos. Se for o governador Moisés, que ele tenha sucesso e que ele possa fazer um grande governo, melhor do que o governo que ele iniciou nesse mandato do qual ele faz parte, que agora me parece que ele está dando passos largos, e muito embora me parece que ele está implantando, não é uma crítica, é uma constatação, o que de mais velho existe na política, que é a política do toma lá da cá, e não foi essa proposta que tinha oferecido aos catarinenses, que ele ofereceu uma proposta diferente, sem esse velho método sistêmico da política que, inclusive, o presidente Bolsonaro também tem adotado para sobreviver, o que é muito ruim, porque rasga o discurso e não é isso que a população esperava deles. O jingle dele principal dizia, né? Chega do velho, eu quero novo, não sei o que, não quero de novo. Enfim, ele está... Mas também para governar, senão ele é impeachmentado, né, senador? Se ele colocou colocou o MDB no governo que tem candidatura, colocou o PP que tem candidatura, colocou o PSD que tem candidatura, e no fim ele vai tá criando, entre aspas, cobras, não no mau sentido, e pessoas que vão querer derrubá-lo no ano que vem. Eu sinceramente não sei qual é a do comandante. Senador, muito obrigado pela sua atenção, ultrapassamos o tempo que eu tinha estipulado aqui com a sua assessoria, obrigado pela atenção. Não deu para responder, não deu para perguntar tudo que a gente queria, mas fica para um outro bate-papo. Se o senhor vier a Tubarão, quiser vir aqui conosco tomar um café, está mais que convidado. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a vocês, meus cumprimentos à Cidade Azul. Eu me lembro do Metropol, quando o Metropol era um clube destacado do cenário catarinense. Um abraço a todos vocês. Uma boa semana, tudo de bom, muito obrigado, foi um prazer dar uma entrevista a vocês. Honra também tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, obrigado também ao Fabiano, né, que faz parte da assessoria do senador Dário Berger. Bate-papo, promoções e muita informação é na Rádio Noticom. WhatsApp 48 3052 3051.